A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. Versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Versículo 3. Não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. Versículo 4. E sua irmã ficou de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Versículo 6. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Versículo 8. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Versículo 10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés. Pois disse: Porque das águas o tenho tirado. Moisés foge do Egito. Versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Versículo 12. E olhou para um lado e para outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: Por que feres ao teu próximo? Versículo 14. O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste os egípcios? Então temeu Moisés e disse:
certamente este negócio foi descoberto. Versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. Versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Versículo 17. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. Versículo 18. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? Versículo 19. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. Versículo 20. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Versículo 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora. Versículo 22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estrangeira. Versículo 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamaram. Assim, o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição.